Olá, turma! Estamos na oitava e última aula da disciplina Serviço Social na área de Saúde, Previdência e Assistência Social. E o tema dessa oitava aula é Política Nacional de Assistência Social, PNAS, Níveis de Proteção e Política de Recursos Humanos, onde observa-se que a aula teve o objetivo de conhecer as seguranças afiançadas do SUAS e seus níveis de proteção, aprofundando os conhecimentos em relação à gestão da política de assistência social e como os recursos humanos atuam nesta política. Proteção social e as seguranças afiançadas. A proteção social ela vai abarcar todos os cidadãos que dela necessita, né? Tanto na preservação de vida, em termos de uma vida digna, como em questão de acesso a bens e serviços básicos dos indivíduos, certo? Então, ela vai preservar essa vida, porém de forma digna. As seguranças são as garantias que necessitam ser protegidas e ofertadas a quem delas necessita, visando garantir a vida, redução de danos, prevenir riscos pessoais e sociais, dentre tantas outras questões que foram expostas na aula 8 com a professora. As seguranças que estão expostas na Política Nacional de Assistência Social são as seguranças de acolhida, uma acolhida de forma digna, né? De forma neutra, de forma a respeitar a individualidade do indivíduo e o sigilo das situações a serem preservadas, né? A questão também da segurança de renda, né? Com a questão da transferência de renda, dentre outros benefícios que façam com que os indivíduos tenham acesso a uma renda mínima, né? Segurança do convívio comunitário, convívio familiar, né? Convívio como um todo, dentro de uma sociedade. Então, essa é uma segurança que é respeitada e é assegurada, né, dentro da Política Nacional de Assistência Social. Também a questão da segurança de desenvolvimento e autonomia. Alguns centros, né, de referência fazem cursos de renda, um exemplo, né, que podemos dar. Fazem curso de corte de cabelo, fazem cursos de artesanato, porque isso é para desenvolver, né, o indivíduo em sua autonomia. Que na moral da história, sabemos que o programa Bolsa Família, ele é um programa que deve ser visto como sendo temporário, né? Ele vai dar os subsídios para que o indivíduo ele tenha o seu desenvolvimento, né? E tenha assegurado a sua autonomia, sem ficar a necessitar desta transferência de renda por toda a vida, porque não é um benefício. Aliás, é um benefício, mas é eventual, não é uma aposentadoria, né? Não é um benefício assegurado por toda a vida, a não ser que realmente seja necessário, mas que por lei ele deveria ter um tempo determinado, né? É tipo ensinar a pescar, e quando se consegue pescar por si só, então esse benefício ele deveria, consequentemente, ser cortado, né? Porque o indivíduo já não mais ia necessitar dele. Então, essa é uma segurança que está também exposta na lei, né? Na lei da assistência, certo? Então, também uma outra segurança é o apoio e o auxílio, né? Onde ocorre o apoio de pessoas de várias situações, né? E esse auxílio, ele tanto pode ser em forma de uma transferência de renda, pode ser um apoio psicológico, uma acolhida nos centros de referência, que são a porta de entrada, onde iremos ver mais adiante, né? Então, apoio e auxílio também faz parte das seguranças afiançadas na Política Nacional da Assistência Social. Para entendermos a política, né, é válido ressaltarmos que a proteção social ela é dividida, né, subdividida em proteção social básica e especial.
em CRAs e CREAs, que são os centros, né, de referência da assistência social ou de referência especializada da referência social, da assistência social, que serve justamente para estar efetivando essas proteções. Então, a proteção social básica, ela destina-se à população que está em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privações, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre outros, e ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, discriminação de gênero, étnicas, por idade, por deficiência, enfim, essa vulnerabilidade, ela é para esses indivíduos, né, que estão nessa situação de fragilidade, certo? Então, a proteção social básica, ela tem o objetivo de ofertar serviços que desenvolvam as potencialidades dos indivíduos, como forma de prevenir as situações de risco e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Então, roda de conversa, oficinas que ocorrem em CRAs, eles têm esse intuito, né? Tem esse intuito de potencializar, né, os indivíduos, desenvolver essa potencialidade dentro de cada um através do empoderamento, né? Então, essa proteção ela é destinada à população fragilizada, afetivos, é destinada à população fragilizada, afetivos enfraquecidos, porém ainda não foram rompidos. Ou seja, ela é destinada à população que está com seus vínculos afetivos fragilizados, enfraquecidos, mas que porém ainda não foram rompidos, certo? Então, seus serviços são ofertados através de equipamento público, denominado Centro de Referência da Assistência Social. A proteção básica, ela é desenvolvida no CRAS, certo? Esse serviço de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, ele é desenvolvido dentro do CRAS, e o Serviço de Proteção Social no domicílio para pessoas com deficiências e idosos. Então, são dois programas desenvolvidos dentro desses centros, certo? Então, o PAIF, ele tem que ser ofertado no CRAS. É uma exigência para que o CRAS desenvolva esse serviço, certo? E o serviço de proteção no domicílio também é uma exigência que seja desenvolvido dentro do CRAS. Proteção social especial. Existe diferença na proteção social básica e na proteção social especial. A proteção básica, ela vai atuar com a natureza preventiva e a proteção especial com uma natureza protetiva, né? A essência dela é a proteção, certo? E a essência da proteção básica é justamente a prevenção. Os indivíduos, neste caso, de proteção social especial, né, eles já se encontram em situação de risco pessoal ou social, em que seus direitos já foram violados ou ameaçados. Alguns exemplos de violação são o abuso sexual, a violência física ou psicológica e o abandono ou afastamento do convívio familiar, evidenciando o rompimento ou a fragilização desses vínculos. Neste tipo de proteção, o atendimento exige maior especialização dos trabalhadores do SUAS, flexibilidade nas soluções e acompanhamento familiar mais próximo e individualizado. Além disso, os serviços precisam ser efetivos e monitorados para assegurar a qualidade da atenção nesses casos, ou seja, a prevenção acontece no CRAS e a proteção acontece no CREAS, certo? E essa proteção, ela é uma forma, né, que deve ser realizada, a forma que deve ser realizada é uma forma mais peculiar, porque ela exige mais atenção, ela exige uma
flexibilidade nas soluções e ela exige uma individualização nos atendimentos, algo muito mais sigiloso ainda do que já é no CRAS. O CRAS pode se trabalhar com grupos de famílias, né? O CREAS também há grupos, algumas situações de grupos de LGBT, já podem ser formadas, mas existe uma individualidade, né, devido a uma violência que o indivíduo foi submetido e que não necessita ser exposto em um grupo, certo? Então necessita de um cuidado maior, de um acompanhamento mais próximo, de uma aproximação, um vínculo mais forte, né? E uma individualização do caso, tá certo? Então, a proteção social especial, ela é dividida entre média e alta complexidade e se diferencia pelos riscos e vulnerabilidade, bem como pela necessidade de acolhimento do usuário fora do núcleo familiar. A proteção especial de média complexidade, seus serviços são ofertados através dos seguintes equipamentos. Média, os serviços são ofertados no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, que tem o papel de executar, coordenar e fortalecer a articulação dos serviços socioassistenciais com as demais políticas públicas e com o sistema judiciário. Então, no CREAS, né, são ofertados os serviços do PAEF, do LA e do PSC. PAEF, Serviço de Proteção e Atendimento especializado a famílias e indivíduos, né? O Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida, o LA, e a prestação de serviços à comunidade, o PSC. Então, esses são serviços que são ofertados no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, certo? Então, existe também, dentro dessa proteção especial média, né, de média complexidade, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, é o Centro POP, onde é ofertado serviço especializado em abordagem social e serviço especializado para pessoas em situação de rua, certo? E também, ainda na proteção social especial de média complexidade, existe o Centro Dia de Referência, que são serviços de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. Então, a média complexidade, ela também tem os seus equipamentos e nesses equipamentos são ofertados determinados serviços. Na proteção especial de alta complexidade, né, são ofertados os serviços mais de institucionalizações, né? O serviço de acolhimento institucional, como abrigamento, casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva, serviço de acolhimento em república, serviço de acolhimento em família acolhedora, serviço de proteção em situação de calamidades públicas e de emergências, ou seja, a alta complexidade já é situações de acolhimento institucional. E nesses serviços, os profissionais eles vão atuar mediante uma norma técnica, certo? Que é a norma operacional básica de recursos humanos. Essa norma, NOB-RH, ela foi aprovada pelo Conselho Nacional da Assistência Social em 13 de dezembro de 2006, objetivando padronizar e valorizar os recursos humanos dentro dessa política, tendo como foco a qualidade e melhoria dos serviços prestados pelos profissionais do serviço, né, que é prestado à população. Por isso, a pactuação dos entes federados para que essa norma seja efetivada, com equipes de referência, planos de cargos e salários, capacitação continuada, cofinanciamento na contratação dos profissionais, etc. O que é bem incrível, né? Que na realidade a gente vê
alguns municípios burlando o que é determinado por lei, em relação a salários dignos, em relação a capacitações, em relação a plano de cargos e salários, né, que infelizmente as categorias ainda necessitam se unir, né, para fazer valer o que já está posto em lei. Isso é lei, isso é uma norma, então ela deve ser seguida. E quando ela foi criada, ela antes, né, de ser vinculada, de ser efetivada, de ser, vamos dizer assim, publicada, né, antes de ser publicada, de ser realmente uma norma, ela primeiramente houve uma pactuação dos municípios, do Distrito Federal e dos estados, né, firmando que iriam fazer cumprir o que ali estava exposto. Então, ela não nasceu do nada, ela também nasceu de lutas e de observações de melhorias para a população e para os recursos humanos, uma forma de padronizar, certo? Na Nobis RH tem uma composição de profissionais, né, uma composição básica. Para municípios de porte 1, de até 2.500 famílias referenciadas, é necessário que se tenha 2 técnicos de nível superior, sendo um profissional assistente social e outro preferencialmente psicólogo. 2 técnicos de nível médio. Para o porte 2, que é até 3.500 famílias referenciadas, 3 técnicos de nível superior, sendo 2 profissionais assistentes sociais e preferencialmente um psicólogo. Para médio, grande e metrópoles e Distrito Federal, né, os municípios que abarcam acompanhamentos, né, famílias, 5.000 famílias referenciadas, é no mínimo 4 técnicos de nível superior, sendo 2 profissionais assistente social, um psicólogo e um profissional que compõe os SUAS, e 4 técnicos de nível superior. Então, aí está posto a composição de profissionais exigidos nos equipamentos da assistência social. Então, anteriormente, vimos a composição de profissionais para o CRAS, e esta aqui é a composição, né, segundo a NOB RH, de profissionais para o CREAS, né, município em gestão inicial e básica, e o município em gestão plena e estados com serviços regionais. Está aí expostos, né, com atendimento dos municípios em gestão inicial e básica de até 50 pessoas ou indivíduos, necessita que se tenha, no mínimo, um coordenador, um assistente social, um psicólogo, um advogado, 2 profissionais de nível médio ou superior, no caso para a abordagem dos usuários, e um auxiliar administrativo. E para os municípios em gestão plena e estados com serviços regionais, com capacidade de atendimento de 80 pessoas, indivíduos, né? É necessário que se tenha um coordenador, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos e um advogado. 4 profissionais de nível superior, médio, abordagem dos usuários, certo? Então, para essa abordagem é necessário 4 profissionais. 2 auxiliares administrativos. Essa é a equipe básica, né, dos profissionais do CREAS. O trabalho do assistente social na assistência social, né, o que a professora deixou bem claro, mais uma vez, essa relação entre esses nomes tão parecidos, assistente social e assistência social, ela deixou claro, né, como a gente já viu em outras aulas, as diferenciações, então vamos ter cuidado com os termos. Assistente social profissional, que é graduado em serviço social, certo? E assistência social é uma política pública. Então, como é o trabalho deste profissional dentro desta política pública, né? O que é que ele faz? Realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das situações de vida da população que subsidiem a formulação dos planos da assistência social. Formular e executar os programas, projetos, benefícios e serviços próprios da assistência social
em órgãos da administração pública, empresas e organização da sociedade civil. Elaborar, executar e avaliar os planos municipais, estaduais e nacionais de assistência social, buscando interlocução com as diversas áreas e políticas públicas, com especial destaque para as políticas de seguridade social. Formular e defender a constituição do orçamento público necessário à implementação do plano da assistência social. Favorecer a participação dos usuários e movimentos sociais no processo de elaboração e avaliação do orçamento público. Planejar, organizar e administrar o acompanhamento dos recursos orçamentários, dos benefícios e serviços socioassistencial no Centro de Referência em Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Realizar estudos sistemáticos com a equipe dos CRAs e CREAs na perspectiva de análise conjunta da realidade e planejamento coletivo das ações, o que supõe assegurar espaços de reuniões e reflexões no âmbito de equipe multiprofissionais. Questão de estudo de casos, né? Que temos sempre alguns municípios, isso ocorre com maior frequência. Contribuir para viabilizar a participação dos usuários no processo de elaboração e avaliação dos planos da assistência social. Prestar assessoria e consultoria a órgãos públicos, empresas privadas e movimentos sociais em matérias relacionadas à política de assistência e acesso aos direitos civis, políticos, sociais e coletivos. Então, existe um leque de atribuições, de situações que estão de acordo com a nossa lei que regulamenta a profissão, com o nosso código de ética, certo? Então, são competências, né, advindas desse profissional que tem esta graduação em serviço social e que atua nesta política. Então, nesta política, este profissional tem essas funções, essas atribuições, essas necessidades, né, de colocar em prática esses itens, né, que estão postos para efetivar a sua atuação dentro da política. Exercer função de direção ou coordenação no CRAS, no CREAS e secretarias de assistência social também é uma função do assistente social. Realizar estudo socioeconômico para identificação de demandas e necessidades sociais, organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais ou coletivos. Realizar visitas, perícias, técnicas, laudos, informações e pareceres sobre acesso e implementação da política da assistência social. Dentre outras demandas que podemos observar e que estão expostos no seguinte documento. Parâmetros para a atuação de assistentes sociais e psicólogos na política da assistência social. Todos esses requisitos, todas essas atribuições, todas essas funções estão expostos neste documento. E o que é interessante é que vocês necessitam ter esse documento em mão. Então, baixem, né, através de um aplicativo ou, se tiver condições, peçam para imprimir, porque é bom ter em mão. Esse é um documento muito utilizado, certo? E serve até para efetivar nossa atuação nessa política, para que a política ela não seja vista, né, como eu já falei anteriormente em algumas situações, apenas como sendo para dar sopão ou para fazer caridade ou entregar uma cesta básica. Nós temos nossas atribuições, nós temos nossas funções, competências e responsabilidade perante uma política pública, certo? De direito e que está em seu momento de desmonte. Então, é necessário que possamos ter entendimento e possamos nos empoderar de nossas atribuições e da importância de nossa atuação dentro dessa política. Então, essa foi a nossa 8ª aula, resumo dessa cadeira, a última aula
da cadeira de Serviço Social na área de Assistência, Previdência e Saúde. É um conteúdo extenso, peço que vocês revejam, né, para que, no momento oportuno, vocês tenham empoderamento de tudo que foi visto nessa aula e que façam uma excelente prova. Obrigada a todos pela atenção.